E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, como eu havia dito para vocês, eu resolvi separar o vídeo em duas partes. Na primeira, eu trago a correção dos exercícios de casa que tinham ficado da outra semana, acho que foi na segunda-feira que eu pus um vídeo. Quando foi, acho que na terça-feira, eu coloquei uma atividade para vocês fazerem e na terça ficou faltando alguns exercícios para corrigir. Então, neste vídeo, eu vou colocar a correção do teste 2 que ficou faltando e também os exercícios da aula 1 e os exercícios que eu passei no último vídeo. E no outro vídeo que eu vou postar para vocês daqui a pouco, eu vou trazer o complemento da aula de hoje, que são os ângulos suplementares, são ângulos e semi-retas e a classificação dos ângulos, que eu bem sei que vocês já sabem, tá ok? Então, como é uma atividade de revisão, ainda vou rever algumas estratégias, nós vamos em frente com a correção desses exercícios. Começando pelo teste 2, nós temos o quê? Que a figura ao lado mostra a sequência de 3 dobras feitas em um papel perfeitamente circular. Cada dobra sempre era feita de modo a dividir o papel exatamente na metade. Após a terceira dobra, a pessoa abriu novamente o papel que ficou marcado nos locais onde foram feitas as dobras. A medida do ângulo alfa, que está lá na figura, mostra que o papel desdobrado a medida do ângulo alfa indicado na figura, que mostra o papel desdobrado, é igual a... Então, o papel desdobrado está aqui depois de 3 dobras, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Se isso aqui foi dividido em partes iguais, é sinal de que, se ele foi sempre dividido ao meio, é sinal de que nós temos como resultado ângulos iguais, certo? Porque afinal de contas a circunferência tem 360 graus. Se você divide sempre ao meio, você vai dividir isso em partes iguais. E quantas partes nós temos aí? Repare que são 8 aqui, são 8 partes no total. 4 partes nessa primeira metade, 4 partes na segunda metade, são 8. Ou seja, cada ângulo aí tem um total de 45 graus, é o ângulo de cada uma dessas partes aqui. O ângulo alfa pega 1, 2, 3. Então, 3 vezes 45, o ângulo alfa mede 135 graus, alternativa D. Eu vi que não é nada complicado, é mais um exercício de interpretação de texto do que qualquer outra coisa. Viram? Agora vamos lá para a nossa página, lá na seção em casa, exercício 1, que ficou faltando da outra aula. Marcelo mediu os ângulos do triângulo ABC e encontrou os seguintes valores. BAC mede 60 graus, ABC mede 55 graus e ACB mede 65 graus. Escreva na figura a medida dos ângulos do triângulo ABC. Então, o BAC, que mede 60 graus, tem vértice onde? No A, tá vendo? Aqui, ó. Então, o vértice dele é este ângulo de 60 graus, certo? ABC ele tem vértice onde? No B, ó, mede 55, então ele está aqui, ó, 55 graus. Para quem não sabe, o vértice está aqui, é onde vai o acento, ó, A e C. Tá vendo? São as medidas dos lados do ângulo. E o ângulo ACB mede 65 graus. Tá ok, gente? Espero que tenha ficado clara essa informação para você. Espero que tenha ficado clara essa informação para vocês. Continuemos. O exercício 2, já da sessão em casa, pediu para que você usasse o segmento de reta PQ, que está aí, utilizando o transferidor e régua para desenhar um ângulo APQ de medida 60 graus. Então, você ia lá no ângulo P, ia pegar o seu transferidor e medir. Aqui, ó, o ângulo APQ está aqui, o vértice em P e a abertura de 60 graus. Pessoal, o desenho de vocês, ele deve ficar parecido com isso. Pode ter pequenas diferenças, mas não vai sair muito disso. Não tem um formato exato para isso, tá? Mas como o PQ já está desenhado aí, não tem como vocês fugirem muito disso que está aí. Essa é uma das possibilidades, tá? Não é um único caminho, não há uma única resposta para isso, tá bom? Exercício 3. O triângulo MNO, representado na figura a seguir, foi recortado de uma folha de papel.
Em seguida, foi dobrado de modo que o vértice M coincidiu com o vértice N e o lado MO coincidiu com o lado NO. Então, qual é a medida do ângulo indicado na figura do triângulo dobrado? Justifique sua resposta. Pessoal, veja uma coisa. O triângulo ali, a gente sabe que ele não é igual, e não são dois triângulos, não é um triângulo igual, porque temos dois ângulos iguais aqui e este ângulo é diferente. Mas, quando você dobra ao meio, significa, este lado NO coincidiu com o lado NO. O que significa isso? Que este ângulo foi dividido em duas partes. Ou seja, 76 graus, a gente vai dividir por 2, que vai dar 38 graus. Tá? Então, este ângulo aqui na medida, 38 graus. Este ângulo aqui do ponto de interrogação é de 38 graus. Viu como não é lá tão complicado assim? É apenas um exercício que demanda muita interpretação, né, para a gente entender as informações que o enunciado está passando para a gente e a aplicação dos conceitos que a gente está vendo. Ok? Vamos avançar. E já esses exercícios são referentes ao vídeo que eu passei para vocês na quarta-feira. No dodecágono, está aí o nome dele, todos os ângulos têm a mesma medida, ou seja, isso é um dodecágono regular. Ou seja, todos os ângulos iguais os ângulos internos deles são todos iguais. Isso nos ajuda a descobrir o que? A medida desta informação aqui, que através dos ângulos consecutivos, que é o que nós temos aí, nós conseguimos descobrir quanto mede cada ângulo, cada um destes ângulos aqui. A gente consegue ver pelo desenho que se trata de ângulos obtusos. Então, nós temos o quê? 126 mais 18. Isso nos dá um total de 144 graus. Por quê? 126 mais 18, que vai ser 144 graus, que é a medida do ângulo que a gente tem aí. Tá ok? Então, essa é a resposta que a gente tem aí na letra A. Para quem não enxergou o que eu fiz, presta atenção aqui, a gente tem dois ângulos consecutivos aqui, certo? Então aqui nós temos um ângulo de 18 e um outro ângulo de 126. Este ângulo todo vai ser o quê? 126 mais 18, que deu 144 graus. Tá ok? Sigamos em frente, meu povo. Qual é a medida do ângulo AGF? Dá para a gente deduzir isso batendo o olho ali, mas como a gente faz? Nós temos essa medida toda que nós sabemos que mede 144 graus, certo? Mas o que ele quer saber é a medida deste ângulo aqui. Opa, acho que eu dei um spoiler da resposta. Ele quer saber a medida deste ângulo aqui, Como a gente faz? Tudo isso mede 144. Então, 144 menos 54, que é a medida daquele ângulo que já está lá. Isto vai nos dar quanto, pessoal? 14 menos 5, 90 graus é a medida do ângulo AGF. Ok? Viu que não é lá muito complicado de se compreender isto, certo? Exercício 8. Para sustentar as torres metálicas dos sistemas de radiocomunicação, são usados cabos de aço, como mostra o esquema ao lado. O menor cabo forma com o chão um ângulo de 26 graus. O cabo intermediário forma com o chão um ângulo de 45 graus. E o maior cabo forma com o chão um ângulo de 56 graus. Calcule as medidas dos ângulos indicados pelas letras alfa e beta. Então vamos lá, pessoal. O menor cabo forma com o chão um ângulo de 26 graus. Tá? Onde está esse menor cabo aí? Ou seja, o que ele quer saber é este daqui. Este primeiro grau, esse aqui é o que ele está dizendo que forma um ângulo de 26 graus. O cabo intermediário forma com o chão um ângulo de 45 graus. Qual é o cabo intermediário? É este aqui, Ele está dizendo que isso tudo é 45 graus. E o maior cabo forma com o chão um ângulo de
56 graus. O que ele quer saber? Quanto mede alfa e quanto mede o ângulo beta. Como que a gente vai fazer isso, gente? Primeira coisa, vamos começar pelo alfa, que é o menorzinho. O alfa está aqui no meio, certo? A gente tem que este ângulo maior mede 45 e este ângulo aqui de baixo mede 26. Então, o valor do alfa é o que falta para 45. Então, a gente faz como isso daqui? 45 menos 26, que dá igual a 19 graus. Então, 19 graus é a medida do alfa. Então, o alfa a gente já sabe que vale 19 graus. E o beta? O beta, pessoal, ó, é o que falta aqui. Ó. Até aqui tem 45, até esse cabo do meio. É o que falta para 56. Ou seja, 56 menos 45 vai ser igual a 11 graus. A alfa é 19 graus e o beta é 11. Vendo? Viu? Vocês viram, devem ter percebido já que não é nada muito complicado. É mais uma questão de interpretação do que de conta. Como eu vivo falando para vocês e volto a reforçar a importância de saber o significado do que a gente está fazendo. Uma dica, eu não cobrei de vocês esse tempo todo, mas fica a dica porque eu vou cobrar na volta. Vamos começar a fazer o glossário. O glossário é como se fosse um dicionário, onde a gente vai pegar os termos de matemática e colocar em ordem. Se vale essa dica para vocês, para que vocês não fiquem sobrecarregados com essa tarefa, pega a apostila 1, vai lá no módulo 1. Na última lição da sessão em casa, tá lá o que é para você fazer no glossário daquilo. Faz aquilo. Uma coisa por semana, você vai fazendo o glossário até colocar em ordem. A gente está aqui finalizando o módulo 14, então vocês teriam 14 semanas. Eu acredito que nesse tempo todo a gente ainda estará em casa. Ou pelo menos metade disso, mas faz uma por semana que assim não fica sobrecarregado e você organiza o seu glossário. Mais para frente a gente fala como organizar para quem precisar de ajuda, tá? E na questão 9, utilizando régua e transferidor, desenhe em seu caderno dois ângulos consecutivos, TOU e VOU, de modo que a medida do ângulo TOU seja 100 graus e a medida do ângulo TOV seja 140 graus. Antes de desenhar, faça um esboço à mão para visualizar as posições dos pontos O, T, U e V. Não tem uma resposta certa para esse exercício, da mesma forma que lá no exercício 2. Então, qual é a minha dica para vocês nisso? Façam, depois comparem com esta possibilidade que está aí. O jeito de fazer com régua e transferidor, vocês já sabem, a gente pelo menos já aprendeu isso. Tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês aí na resolução deste exercício, tá ok? Então, pessoal, estas foram as correções dos exercícios referentes à parte em casa. Espero que tenha ajudado vocês. Eu disse que ia gravar um outro vídeo com essa parte dos ângulos e as classificações deles, mas como é uma atividade, como é uma situação que vocês já estudaram, eu vou passar como se fosse uma revisão para que vocês tentem fazer o que está lá e no próximo vídeo eu abordo o que ficou referente a esta parte, explicando também. E o vídeo da próxima aula já contempla tanto esta aula quanto a próxima, tá bom? Bons estudos para vocês, até logo, meu povo!